Tá gelada essa água. Puseram no freezer, tá doido? Depois que eu jogo, não provoca o quadro que eu jogo. Olha que eu jogo. E assim boa noite. Eu quero ouvir você gostar. Vontade não falta, mas... Ao quê? A te louvar. E para estremecer o santuário, manda os anjos, você! Olha o Zé! Que abençoa! É o nosso compromisso, todo domingo, ao vivo. Manda os anjos! Ao quê? Que a... Santa Missa. Oferecimento Dry Geriatrics. Economia e conforto são essenciais. Conheça os produtos Mardan. A sua doação para o Unicef mantém projetos sociais em todo o Brasil. E a esperança nos olhos de milhares de crianças. Ligue 0500 708 6005 para doar R$5. 0500 708 6015 para doar R$15. 0500 708 6030 para doar R$30. Criança Esperança. Essa corrente não pode parar. Um projeto Rede Globo. Se liga na novela que está vindo aí. São as filhas da mãe que você vai curtir. É um monstro. Fausto Cavalcante é um empresário podre de rico que no passado foi capaz de armar uma cilada para se livrar da própria esposa. Foi ele que arrancou de mim o que eu tinha de mais precioso na vida. Meus filhos. Um picareta que nunca deu a mínima para a família. Você sabe que eu tenho 3 filhos que me odeiam. E agora o coroa aprontou mais uma. Deu um golpe milionário nos seus sócios e fugiu sem deixar pistas. Estou passando bem. Fausto sumiu. Graças a Deus sumiu. Nós vamos apresentar... Dia 27, estreia de Silvio de Abreu, a nova novela das 7, As Filhas da Mãe. Bom dia. O que faz as pessoas passarem horas, um dia inteiro em frente ao computador, navegando pela internet? Isso é um vício? É perigoso? No caso de crianças e adolescentes, os pais devem intervir. No caso de adultos, eles devem procurar ajuda. E o que os internautas estão procurando? Que tipo de site é o mais visitado? Serão os de sexo? Para responder a essas perguntas, o Globo Comunidade convidou a professora Beatriz Bretas, do Departamento de Comunicação da UFMG, e o professor Paulo Roberto Secarelli, do Departamento de Psicologia da PUC Minas. Bom dia aos dois. Bom dia. Professora, a senhora tem uma pesquisa nessa área que foi feita com adolescentes, não é isso? Sim. Queria que a senhora falasse um pouco da pesquisa. O que é exatamente o objeto da sua pesquisa? Bom, essa pesquisa foi um estudo realizado de 96 a 99, 96, no período do início da popularização da internet no Brasil, até 99, sobre o uso da internet por adolescentes de Belo Horizonte, compreendendo uma faixa etária de 12 a 20 anos. Essa pesquisa, inicialmente,
ela compreendeu um estudo de páginas de adolescentes da cidade na internet e, em seguida, houve um contato presencial face a face com 42 usuários adolescentes da internet de Belo Horizonte que faziam uso ou frequente ou esporádico, usos diferentes, mas todos faziam uso da internet. Quais as principais conclusões que a senhora chegou? Bom, as conclusões em termos do uso, primeiramente a gente verifica uma grande busca de interação, de comunicação entre esses jovens. Sites de bate-papo. Isso, outros sites também de comunicação instantânea. E isso daí é até uma peculiaridade. E a gente vê também uma busca de entretenimento muito grande, lazer, entretenimento, zoação, como dizem os jovens, e informação. Agora, a senhora, sobre o tempo de uso, a senhora notou alguma coisa preocupante? As crianças e adolescentes estariam abusando da internet? É verdadeiro esse mito de que, às vezes, eles passam horas, dias seguidos ali em frente ao computador e até deixam de fazer outras coisas importantes por causa disso? Olha, é necessário relativizar essa ideia de que todo mundo é viciado na internet, todo adolescente é viciado na internet. A gente acha alguns poucos casos em que meninos ou meninas passam a noite inteira, o dia inteiro na rede. Existem alguns casos, sim, e eles têm consequências no cotidiano desses jovens. Mas, no geral, esses jovens têm uma preocupação de usar nos horários econômicos, porque se não existe um controle de conteúdo, do acesso pelos pais ou nas escolas, em casa principalmente, existe um controle econômico, porque, na verdade, o uso do telefone, você geralmente tem uma linha telefônica só em casa, e o uso do telefone prolongado acaba tumultuando a família. Os pais não controlam o que os filhos estão vendo? A pesquisa da senhora detectou isso? Não controlam? Com certeza, não controlam. Até porque não conseguem. É porque não conseguem, eles têm mais dificuldades em acompanhar o que os meninos e as meninas estão fazendo. Às vezes dão uma olhada, mas não conseguem agir da mesma forma, não conseguem compreender o que é esse novo meio que está aí na vida de todos nós. Mais meninos ou mais meninas como usuários? Olha, dependendo do uso, aí a gente tem uma diferença de gêneros mesmo. Na construção de páginas, a gente verifica muito mais meninos, que estão lidando diretamente com a tecnologia. Na navegação e no uso de correio eletrônico ou de salas de bate-papo, aí a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Mas na construção, quando precisa usar mais a tecnologia, a gente vê uma preponderância de meninos. A senhora chegou a alguma conclusão de por que os meninos fazem mais páginas? Ou que eles têm mais facilidade de lidar com essa tecnologia? Eu acho que isso é uma questão cultural, de que tecnologia é coisa de homem, Então já vem isso, o menino entende das máquinas, as meninas estão mais... Mesmo com todas as mudanças, a gente ainda vê menino mais ligado à máquina do que menina, mas eu acho que isso é puramente cultural. E os meninos procuram mais os sites de sexo do que as meninas? Com certeza. Bom, é o que eles dizem, acho que as meninas também procuram, mas os meninos explicitam mais, E quando eles constroem essas páginas, eles dão links para páginas de sexo, mas tem uma outra coisa que suplanta isso tudo, que é a música. A música na internet. Tanto entre meninos e meninas seria o objeto de maior procura. É o objeto do desejo, a música, a captura de músicas. Isso é bom, hein? É verdade. Olha, professor, essa pesquisa feita pela professora, ela é representativa de uma forma, a gente pode dizer que é universal. Esse resultado podia ser encontrado tanto em Belo Horizonte quanto em qualquer outra capital brasileira ou em qualquer país do mundo. É isso mesmo? Olha, eu acredito que sim, estou achando muito interessante os dados que a professora está trazendo, porque a minha área de interesse pela internet é exatamente o que a internet, como toda a mídia, contribui na formação de mentalidade, na criação do sentimento de cidadania, E isso que você está trazendo, eu acho que é um fato, sim, que se comprova
eu diria no Brasil, mais ainda na nossa cultura ocidental. Eu acho que eu não tenho nenhum dado, não sei se a professora teria, como seria a internet na cultura oriental. Se teria o mesmo peso numa cultura que não tem essa forte marca, que eu acho que é uma marca da internet, inclusive o porquê dos jovens ficar tanto tempo na internet, culturas que sejam marcadas tão fortemente pela questão do capitalismo. Eu não sei como que seria em outras culturas o uso da internet, mas é uma coisa a se pensar, é uma pesquisa interessante a se fazer. O senhor levantou a pergunta de por que as pessoas usam tanto a internet. Qual é a resposta que o senhor daria? Olha, é claro que a gente não pode dizer de uma maneira geral, né? Acho que seria o correto seria ver cada caso. Mas o que a minha tendência no que eu tenho pesquisado esse tempo todo e trabalhado é que para a gente entender essa função psíquica, vamos dizer assim, da internet, a gente teria que talvez ir lá atrás, né, no começo da própria Revolução Industrial, aonde começou, e aí tem toda a ascensão do capitalismo, toda a ideia de mercado, de competição, aonde começa então aquilo que hoje em dia os especialistas da área têm a tendência de chamar de uma cultura do narcisismo. Ou seja, a gente observa na nossa cultura então, como eu disse, carregada pelos valores capitalistas de sucesso, de chegar lá, de conquistas, um forte movimento de individualização. E a internet seria um instrumento desse sucesso, desse... É um aspecto, mas eu penso mais assim, a internet seria uma maneira do sujeito se expor de forma controlada. O que acontece na internet é que, em caso, por exemplo, a gente pegar os exemplos que eu tenho mais conhecimento das salas de bate-papo, seja de sexo ou não. Ora, ali existe casos, a gente sabe, a professora deve alguma pesquisa nesse sentido, que as pessoas se conhecem, namoram, brigam sem nunca ter se encontrado, né? Quer dizer, a internet é uma maneira de você relacionar com o outro totalmente no seu imaginário. O outro não conta. Como ele é de verdade, eu não quero saber. Com isso, eu me protejo de qualquer eventualidade vamos dizer assim, de alguma frustração que o outro pode me trazer. Eu controlo completamente a relação. A gente pode afirmar, então, que essas conversas, essas relações estabelecidas via internet são relações absolutamente falsas. Mas eu vou pedir a resposta ao senhor no próximo bloco. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Os projetos financiados pelo Criança Esperança já fizeram cair muito a taxa de mortalidade em muitos municípios no Brasil. Mas ainda falta muito. E a sua ajuda é fundamental. Ligue 0500-708-6005 para doar R$5. 0500-708-6015 para doar R$15. 0500-708-6030 para doar R$30. Criança Esperança. Esta corrente não pode parar. Um projeto Rede Globo. Para garantir a paz, as Forças Armadas do Brasil, a qualquer tempo, precisam de seus soldados bem preparados. Você que já se alistou, compareça à seleção da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Serviço Militar. A segurança do Brasil em nossas mãos. O Globo Comunidade de hoje está falando sobre a popularização da internet, as causas disso e as consequências dessa popularização na vida de todo mundo, principalmente na vida dos jovens. São nossos convidados a professora Beatriz Bretas, do Departamento de Comunicação da UFMG, e o professor Paulo Roberto Secarelli, do Departamento de Psicologia da PUC Minas. Professor, agora há pouco o senhor estava dizendo que, falando sobre a relação entre as pessoas via internet, eu lhe perguntei que é uma relação falsa, na medida em que o senhor dizia que as pessoas procuram uma figura imaginária do outro lado, elas não enxergam a verdadeira pessoa que está ali como interlocutor. É isso mesmo? É uma relação falsa? Certo, Guilherme. Olha, eu não sei se a gente deveria usar o termo relação falsa. Eu acho que é uma forma de relação típica dessa época pós-moderna que a gente está nela, típica da era virtual, da computação, aonde as coisas são muito mais monitorizadas. Eu não poderia dizer que é falsa. É uma forma que está acontecendo atualmente. Eu gostaria de colocar algumas evidências que eu encontrei na pesquisa
que discutem essa questão, né? Primeiro, é que na leitura das páginas, uma análise dessas páginas construídas por meninos e meninas, ao identificar quem é o interlocutor ideal daquele discurso que está ali, daquela produção comunicativa que está ali, a gente percebe que ele está falando para alguém que está muito perto. E, geralmente ele está falando para alguém que está na própria cidade. E nas salas de bate-papo, nessa época, num ranking das salas de bate-papo, a gente encontrava uma referência a salas nacionais, mas principalmente salas locais, de provedores locais, o uso. Então, quando você pergunta por que isso, porque é mais fácil eu poder encontrar face a face uma pessoa que está na mesma cidade. Quer dizer, então tem uma expectativa de que esse encontro se material. Eu acho que existe sim, Helena, acho que existe a expectativa sim, mas é uma expectativa que ela é toda antes mediatizada por esse anterior da internet. Quer dizer, é como se eu fosse antes construir essa imagem ideal da pessoa, né? Aí o tipo de pergunta varia, né? Como que é, o que faz, enfim, depende do que se quer. E aí, em cima disso, eu já vou mais ou menos resguardado do que eu vou encontrar. Agora, de fato, existe essa expectativa do encontro, mas o que também eu acho que a sua pesquisa, eu não sei como é que ela mostrou esse ponto, é quantos desses encontros eles não se formalizam exatamente por um medo de uma frustração. Né? Quer dizer, eu vou sim, mas a hora que está mais ou menos controlado, esse medo do envolvimento, da afetividade, da perda, por aí afora. E na experiência do senhor, quando as pessoas realmente se encontram, na maioria das vezes, há frustração ou não? Olha, eu acho que isso é proporcional ao nível de expectativa de qualquer encontro, né? Eu acho que aquelas pessoas que encontram, então, vamos dizer assim, mais abertas para a diferença entre aquilo que se imaginou, como eu diria, né, da passagem do virtual para o real, ele pode ser mais ou menos dramático, vamos dizer assim, né? Então ele pode ser suportável, então não. Pois é, a professora disse que a maioria das adolescentes, crianças não são objetos, são adolescentes apenas, né? A maioria dos adolescentes não gasta tantas horas quanto a gente imaginava a princípio. Isso é verdade. Né? Isso, qual é a quantidade que o senhor diria que passaria a ser preocupante? A partir de quantas horas por dia? Ou com que frequência semanal? Olha, eu não sei se a gente pode dizer isso em termos de horas. Eu não diria que é uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade. A pessoa... Envolvimento, exatamente, né? Exatamente. É do envolvimento. Se aquilo representa, digamos, nessas condições que você trouxe muito bem, né? Que é porque tem um problema do uso da língua, uma série de coisas, os pais aí e tal. Mas se aqueles 15 minutos que ele vai ter representa, assim, todo dia, vai girar em torno daqueles 15 minutos, isso pode estar quase sendo um objeto fetiche na vida do adolescente, né? Quer dizer, eu tenho 15 minutos que eu não faço mais nada em nome desses 15 minutos. Enquanto que o outro pode estar ali meia hora, 2 horas, mas está ali, está com a cabeça no lugar, né? Está se divertindo. Fez o trabalho escolar, encontrou com o grupo dele de escola, no ICQ. O grupo do bate-papo lá no ICQ. Ele constrói comunidades dentro e fora. A Câmara não é uma coisa muito citada. É relativamente novo, né, o uso da Câmara. O custo também, né? Mas a coisa mais interessante é que as mensagens são mediadas através da escrita. Né? Tem um raciocínio antes. E os jovens, mais do que os adultos, talvez por já ter nascido numa cultura audiovisual, não estou dizendo que tenham já uma formação crítica, isso não tem, tá? Mas esses jovens aí, eles conseguem muitas vezes formar comunidades, né? Aqui em Belo Horizonte, muito formar tribos, que as se mesmas encontram... que eles formam na escola, na praça, no clube. Pois é, mas isso aqui que eu acho interessante, porque não é só aquela tribo do clube, da escola, né? É aquela tribo que às vezes só se encontra na internet. Não existe, não é que... E aí eu não diria que é só apenas, como eu estava dizendo em alguns casos, esse medo de passagem do virtual para o real, né? É porque a tribo funciona assim. Ela tem uma função de integração social que está ligada àquela realidade virtual. Pode até ser que eventualmente se encontre ou não, mas isso não é o importante. Né? O importante é saber desse espaço
que está sendo ocupado dessa maneira. Agora, a grande maioria tem uma ideia de que ali é um lugar de brincar, o espaço do bate-papo. Tá? Então, eles sabem muito bem que eles podem estar conversando com uma menina que se diz homem, ou com vice-versa. O que os adultos muitas vezes se iludem muito mais. Verdade. Porque aí, isso que está trazendo faz a gente pensar, por exemplo, como é que nós vamos seguir essa linha de raciocínio no caso dos adultos. Porque o adolescente, ele está numa fase de procura, de busca de referência, de busca de identidade, de uma constituição, de uma mentalidade, que aí tem uma série de integração. Mas aquele adulto já que realmente vive, que a gente vê falar aí, né, que sabe de casos, né, adultos mesmo que têm na internet a única possibilidade de contato com o social. Quer dizer, vamos dizer assim, que é o canal que a pessoa tem para a saída de uma solidão muito grande. Né? Então aquilo é a única coisa, e que também não quer encontro, não. Quer ficar naquilo. Quando é que isso se torna evidente e qual é a atitude que o pai ou responsáveis, no caso do adolescente, ou que o próprio adulto deve tomar nesses casos? Procurar ajuda quando, como? Eu vou pedir a vocês que falem sobre isso logo depois do intervalo. A gente volta já já. Na Tupã não tem feira, tem feirão. Feirão e liquidação de imóveis com o primeiro pagamento só em outubro. Entrega imediata. Confira de quarta a domingo no lojão do Depósito Tupã com fácil acesso e estacionamento. Tupã, imbatível. Domingo do Globo. Os abusos contra os clientes dos contratos de abertura de contas dos bancos. O final de Um Anjo Caiu do Céu e o destino dos personagens de Tarcísio Meira e Caio Blas. Mulheres intelectuais que voltam à cozinha e lançam livros de receitas. As propostas que o Brasil vai levar à Conferência da ONU contra o racismo. E as expectativas de Ronaldinho para sua volta oficial aos campos de futebol. Domingo, no Globo. Mundial de Fórmula 1. Da largada ao pódio, tudo pode acontecer. Barrichello, Ralf Schumacher e David Coulthard vêm colados na briga pelo segundo lugar do campeonato, correndo atrás do líder Michael Schumacher. Vai ser de arrepiar o Grande Prêmio da Hungria, ao vivo, neste domingo, 9 da manhã, Mundial de Fórmula 1. O Globo Comunidade de hoje está falando sobre a internet e a influência dela na vida das pessoas, em especial das crianças e adolescentes. São nossos convidados a professora Beatriz Bretas, do Departamento de Comunicação da UFMG, e o professor Paulo Roberto Secarelli, do Departamento de Psicologia da PUC Minas. Professor, eu lhe perguntei agora há pouco, quando é que o adolescente ou o adulto viciado devem procurar ajuda? Ou quando o pai desse adolescente ou a mãe o pai ou a mãe devem intervir e, enfim, tentar resolver o problema? Olha, é interessante que você perguntou quando o adolescente viciado, né? Ou seja, quando a internet vira um vício, né? Eu acho que no caso dos adolescentes, eu acho que é mais fácil, e das crianças também, dos pais ter alguma indicação, né? E isso serve para o adulto também, mas com a diferença que do adulto ele não vai ter o pai que vai interferir ali, quando aquilo se tornaria uma coisa sintomática. Eu estou dizendo sintomática no seguinte sentido, quando aquilo começa a ocupar de uma maneira excessiva a vida do sujeito, né? Agora, no adolescente, talvez fosse mais fácil pela própria intervenção que os pais podem ter. Já no adulto, quem é que vai dizer para ele? Como é que um sujeito que está lá, que mora sozinho no apartamento, que está lá na internet, alguém vai dizer para ele, né? Aí seria mais uma questão pessoal, né? Que quando uma pessoa sente, como qualquer outro assunto, que seja internet, ou seja o que for, que ela não está bem e está precisando de alguma ajuda. Né? Mas isso eu acho que é uma questão da própria pessoa que ela teria que sentir isso. Agora, junto com essa questão do vício, a gente também deve pensar na questão da inclusão, né? Quantos estão excluídos também dos benefícios da internet? Porque a internet, ela tem as mazelas da sociedade toda, estão lá refletidos, né? Então, mas ela não criou novas mazelas. Ela tem mazelas diferentes, né? Porque é um outro mundo. A população tem acesso à internet é muito pequena. É muito menos de 10% da população brasileira. É igual né? da TV a cabo. É muito baixo. E os benefícios, com certeza, são maiores do que as Então, porque, por exemplo, esses jovens, eles têm uma consciência de que eles têm um acesso privilegiado à informação.
né? Isso daí é uma coisa que facilita a vida deles, eles têm essa indicação. Agora, as escolas, né, têm um papel aí importante nesse processo, né? Tanto os pais como as escolas, porque muitos jovens que não têm condição de ter o computador em casa, a conexão, podem acessar das escolas, e a gente tem um programa que realmente está se expandindo, se não atende tudo, a gente tem uma indicação muito forte do crescimento da área de informática nas escolas. Resumindo, a gente pode dizer que mais importante do que identificar os perigos da internet, inclusive do vício, mais importante que isso é identificar os pontos positivos que ela tem, que são muitos, e principalmente a questão do acesso fácil e rápido à informação. E a importância que a gente tem de popularizar esse acesso, quer dizer, a necessidade que a gente tem de popularizar isso, porque ainda não é realmente uma coisa que está aí disponível para todo mundo. São as duas coisas, né? Mas o professor, por exemplo, na escola, se ele não entende o que é esse meio, ele não tem acesso, ele não teve uma capacitação, ele vai ter dificuldade de lidar com o aluno que conhece da tecnologia. Então, na minha perspectiva, o professor podia mudar um pouquinho a sua postura e tentar aprender com o aluno. Eu acho que a internet e esses dois lados é muito importante. Eu acho que, como qualquer meio de comunicação, a gente pode pegar, por exemplo, o mais difundido, que é sem dúvida a televisão, ela pode trazer aspectos positivos e negativos. É claro que não se trata de centrar apenas os aspectos negativos. E a escola, novamente, aí tem uma inserção muito grande, né? Um aluno que não tem um computador em casa, mas que ele vai estudar, por exemplo, sobre as Ilhas Galápagos, alguma coisa assim, que ele pode acessar isso na internet, ele está muito na frente de algum que está lendo um livro que já está alguma coisa desatualizada, alguma coisa assim, né? Mas também tem um outro lado de ser também uma cultura que corre o risco de ser bem globalizante, no sentido que ela cria mentalidades, né? Ela pode... Os países que têm mais condições de criarem sites melhores, eles vão difundir via internet a ideologia e continua uma situação dominante. E, na verdade, a gente tem uma situação muito diferente. Esse quadro, ele muda, oscila com uma frequência avassaladora, né? A gente não consegue perceber isso. O fato de alguns grupos, os grupos que são bem aquinhoados do ponto de vista financeiro, terem acesso à internet, está estabelecendo alguma diferença de comportamento entre esses jovens e os que não têm acesso? O senhor tem verificado isso na sua... Olha, eu acho que, como qualquer acesso à tecnologia, uma classe que tem acesso à classe dominante, vamos dizer assim, vai mudar esse comportamento e vai marcar uma diferença muito grande entre quem tem acesso e quem não tem acesso, né? Isso do ponto de vista das chances de sucesso na vida profissional. Da informação, não, mas não é na vida profissional, não. Eu penso mesmo em questão da informação que o sujeito pode ter, do acesso do que está acontecendo no mundo todo, dos modismos, né? Um sujeito que sabe que hoje, dependendo do jovem, aqui particularmente na América do Sul, né, que tem como modelo de perfeição o modelo americano, que eles vendem isso aqui muito, né? Então esse jovem que tem acesso a esse modelo americano, hoje, o que aconteceu com a música que saiu ontem lá, eu já estou com ela via MP3, eu já estou com ela, ele está na frente do outro jovem, né? E isso pode ser uma outra maneira de manter essa questão da diferença de classe. É importante pensar que a internet mudou muito desde o seu início, né? Se ela tinha uma preocupação de produção de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento, hoje ela está se tornando um imenso shopping center eletrônico, né? Então isso é preocupante. No jovem ainda não se manifesta tão claro isso, porque ele não tem cartão de crédito. Né? No Brasil, né? No Brasil, aqui, os nossos meninos. Mas ele está sendo condicionado para isso. E mais do que um grande shopping, eu acho que a internet traz, a compra via internet, o meu site, o meu e-mail. Hoje em dia, você não tem e-mail, é completamente fora de moda. Como é que você pode não ter e-mail, né? Eu acho que ela cria uma dependência do ser humano cada vez maior à questão da tecnologia, né? Eu penso assim, que se de repente meu computador estraga, eu não tenho mais e-mail, como é que eu vou fazer, né? Perdi meu contato com o mundo todo, né? Mas enfim, isso faz parte da nossa cultura. Claro, faz parte e não tem nenhum julgamento de valor melhor ou pior aí. As coisas estão andando assim, né? Vamos ver onde a gente vai chegar. Tá bom.
Professora, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado. E o Globo Comunidade volta domingo que vem, nesse mesmo horário, às 7 da manhã. Até lá, então.